Ok, eu estou aqui então com a classe cargo service aberta, tá? E nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos alterar aqui essa classe para que a gente possa então realizar as requisições para o servidor, ok? Bom, em qual componente, né, que nós iremos utilizar então para realizar essas requisições, tá? Nós vamos utilizar o HTTP Client, tá? Que faz parte aí do Angular. Então, inicialmente, nós temos que vir aqui no módulo raiz, tá? E temos que importar esse módulo, tá? O HTTP Client, aqui o auto import, ele não está reconhecendo. Vamos fazer aqui o seguinte, tá? Só para facilitar aqui o desenvolvimento, existem aqui, tá, alguns plugins, no caso aqui do Visual Studio, que vão facilitar aqui esse procedimento de import, tá? Então nós temos aqui, ó, o auto import. Na verdade que nós temos vários. Vamos pegar esse aqui. Auto import do ActionScript e também do TypeScript, tá? Aqui tem as informações, né, sobre esse componente. Ok, vamos aqui então instalar esse componente para ver se agora se realmente o auto import vai funcionar, tá? Isso aí vai facilitar enquanto você estiver desenvolvendo o projeto, ok? Tem que reiniciar aqui a IDE, né, o Visual Studio, para poder realizar as devidas alterações aí. Ok, já está instalado. Vamos aqui novamente. HTTP. Agora ele está carregando aí uma lista. Mesmo assim, ainda não funcionou, tá? Vamos tentar um outro aqui. Opa. Auto import. Alguns deles têm uma lista, né, dos imports que são realizados. Vamos tentar esse aqui. Vamos aguardar a instalação. Ok, recarregar. Temos esses dois módulos aí, tá? HTTP, client. Vamos aguardar aí o carregamento. Também não funcionou, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos definir aqui mesmo, tá?
e realizar esse import manualmente. No caso aqui, vamos copiar esse módulo. E esse módulo, ele está aqui, ó. Nós podemos vir aqui, ó, na pasta Node Modules, tá? Vamos aguardar aqui. Angular, Common, HTTP, tá? Então vamos aqui. Common / HTTP. Ok. Agora sim. Vamos voltar aqui no serviço, tá? E realizar as devidas alterações, tá? Então, no caso aqui, nós não precisaremos mais desta variável, tá? Podemos, então, remover este código, ok? E agora, nós vamos utilizar aqui o componente lá do HTTP Client, tá? No caso aqui não é o módulo, é este outro componente aqui, tá? Que aqui faz parte do Angular, né? Common HTTP. Ok? Agora ele importou aqui esse módulo. E aqui no método getCargos, tá? Nós vamos realizar uma requisição get, tá? Então, por padrão, as requisições que nós iremos buscar uma lista, né, será uma requisição get, tá? No caso aqui, uma requisição que for buscar um item específico, né, passando aí também como um parâmetro, também será uma requisição get, tá? No caso da requisição, para salvar, né, os dados de um determinado objeto, nós vamos utilizar uma requisição post, tá? E aqui para excluir, né, um determinado objeto, nós vamos utilizar a requisição delete, ok? Bom, então, para realizar essa requisição, né, será utilizado aí o Ajax, né, que é realizado então uma requisição assíncrona, tá? Então, é necessário, né, aguardar a resposta do servidor, né, para que seja realizado aí os devidos procedimentos, tá? Então, para isso, esse método aqui agora, ele vai passar a retornar um observable, tá? E esse observable, nós teremos aí um array de cargos, ok? E agora sim, nós iremos aqui utilizar o objeto HTTP e vamos chamar aqui o método get, tá? O que esse método get ele recebe como parâmetro? Inicialmente a URL, né, que será a URL do servidor, né, que vai receber essa requisição, tá? Só que essa requisição aqui nós vamos receber, né, um array list de cargos, tá? E qual que vai ser a URL aqui do servidor? Bom, a princípio, o servidor, né, que nós iremos realizar o teste, ele vai estar aqui nesse endereço, tá? Localhost 2.8080 e a requisição lá será para este caminho, tá? No caso, o caminho cargo, tá? Bom, nós teremos aqui no projeto vários outros serviços, tá? Então não é interessante nós definirmos aqui essa URL do servidor em cada serviço que nós formos utilizar, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos abrir aquela classe, né, que nós criamos aqui, ó, variáveis globais, tá? Nós criamos ali anteriormente, tá? E nós vamos definir aqui, ó, um atributo chamado, né, no caso que vai ser uma constante chamada, vamos definir aqui como URL base servidor, tá? E já vamos definir esse atributo
como o endereço aqui do servidor que vai estar sendo utilizado, tá? Na verdade aqui nós temos que declarar fora da classe, tá? Ok. E nós queremos utilizar essa constante, né, em todo o projeto, tá? Então definimos aqui o export const URL base servidor, tá? Então nós vamos voltar aqui no serviço, tá? E vamos agora utilizar essa URL, tá? No caso aqui URL base servidor mais o cargo, né, que no caso é a requisição que será realizada, tá? Ok. Lembrando que aqui, ó, foi feito o import desse atributo, tá? Vamos só aqui mudar, né, a ordem desses imports. Ok. Então aqui o que será feito? Nós estamos realizando aqui uma requisição GET, tá, para o servidor. Essa requisição vai retornar um array de cargos, ok? Esse array de cargos ele vai ser retornado aí no formato JSON, tá? E para isso nós vamos utilizar aqui essa URL base do servidor, né, que nós definimos aqui em variáveis globais, e o caminho cargo, ok? Bom, e da mesma forma aqui no get cargo, tá? Então nós vamos retornar aqui também esse método, ele vai retornar um observable, tá? Só que no caso aqui não vai ser um array, vai ser um único objeto. Então nós vamos buscar um cargo específico, tá? De acordo com, no caso aqui, o ID do cargo que foi passado, tá? Então qual que será o padrão aqui? No caso nós teremos, na verdade é o mesmo padrão que nós estamos utilizando aqui na aplicação cliente, tá? Então aqui nós temos a URL base do servidor, o caminho, cargo, tá? E o parâmetro que é o ID do cargo que será buscado, tá? Então é o mesmo padrão que foi utilizado aqui para navegação aqui na aplicação cliente, ok? E no caso agora, para poder salvar, né, o cargo, nós iremos utilizar o método post. Então aqui no método post, aliás no método salvar, tá, nós iremos também retornar aqui um observable cargo, tá? E agora toda a lógica, né, para salvar esse objeto vai ser realizada no servidor, tá? Então aqui nós vamos retornar um http.post. E no caso aqui desse método post, ele recebe aqui a URL, tá, do servidor. E também, no caso aqui o body, né, o corpo, no caso da requisição post, os dados do cargo, eles vão ser enviados no corpo, né, da requisição, no body da requisição, ok? E esse objeto ele vai ser enviado no formato JSON, tá? Então o que recebe aqui como parâmetro nesse método post? Ele recebe aqui a URL do servidor, né, que é do tipo string, o body, que é do tipo n, tá? Então pode ser qualquer objeto, e nós temos aqui as opções, né? No caso aqui das opções, nós temos aqui alguns parâmetros opcionais, tá? Esses parâmetros que nós temos aqui a interrogação no final são parâmetros opcionais, tá? O parâmetro que nós precisamos utilizar aqui, ó, é o HTTP headers, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aqui receber também um objeto, né? No caso aqui da classe cargo. Vamos passar como parâmetro a URL base do servidor. E aqui, ó,
para facilitar, tá? Aqui nessa classe, nós vamos criar aqui também uma constante chamada URL, tá? Que vai conter aqui o seguinte, o cargo, ok? Podemos até incluir aqui uma barra, né, invertida. Ele está reclamando aqui. Ele fala que um membro de classe não pode ter. Ok, então vamos aqui apenas definir o objeto URL, tá? O atributo URL, e vai receber aí a string cargo, tá? Vamos aqui apenas colocar como private, né, para que nenhuma outra classe acesse esse conteúdo, tá? Então, o que nós vamos incluir aqui? Vamos incluir aqui o URL, tá? Opa, aqui ficou faltando o this. Então, aqui também this, URL. Aqui também nós vamos definir o cargo mais a URL, né? No caso aí é a URL base do servidor, mais a URL aqui para salvar, né, os dados do cargo, e as informações referentes ao cargo serão passadas aí via post, né? No caso via formato JSON, tá? E o que nós vamos fazer então para definir esse formato JSON, tá? Nós temos que definir aqui um atributo, né? Que é o terceiro parâmetro aqui, que é um parâmetro inclusive opcional. Nós vamos fazer o seguinte, aqui na classe, né, variáveis globais, nós vamos criar aqui um outro atributo, né, que será também uma constante, vamos chamar de HTTP Options, tá? E esse HTTP Options, ele vai ser definido da seguinte forma, tá? Nós vamos definir aqui o headers, tá? No caso aqui, ó, nós voltamos, se nós visualizarmos aqui os parâmetros, nós temos aqui o HTTP headers, tá? Então nós definimos aqui esse parâmetro headers, tá? Então vamos lá em variáveis globais. Ele vai ser aqui um new HTTP headers. Ok? E o que nós vamos passar aqui como parâmetro, tá? Nós vamos passar o seguinte, content type, ou seja, o tipo do conteúdo. Isso aqui está no formato JSON, tá? Nós vamos passar aqui um application /JSON. Ok? Então, o que nós estamos definindo aqui no cabeçalho dessa requisição, né, desse HTTP client aí, aliás, esse HTTP headers, tá? Nós estamos definindo que o tipo de conteúdo, né, vai ser um conteúdo no formato JSON, ok? E nós iremos então, aqui no método post, utilizar esse HTTP options. Vamos só mudar aqui o nome, né, para HTTP options, ok? Já foi realizado aqui um import, né, incluso aqui, lá das variáveis globais, ok? Então aqui nós iremos realizar essa requisição para o servidor aí, através do método post, tá? No caso aqui do método excluir, tá? Nós vamos utilizar aqui o método delete, tá? Então http.delete. No caso do método delete, esse método ele não vai retornar nenhum objeto, tá? Não faz sentido. O cliente vai mandar, né, o objeto que vai ser excluído e o servidor vai excluir esse objeto e simplesmente, se não ocorrer nenhum erro, o servidor vai mandar a resposta de OK, tá? Se o servidor mandou a resposta de OK, significa que
aquele objeto, né, no caso aqui, aquele determinado cargo, ele foi excluído com sucesso. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, novamente, vai ser retornado aí um observable, né, já que nós vamos fazer uma requisição assíncrona, só que aqui nós vamos retornar um objeto vazio. Tá? E aqui no método delete, nós iremos passar aqui como parâmetro a URL, tá? E para facilitar, vamos fazer aqui o seguinte, ó. No caso dessa URL, vamos remover aqui, tá? E aqui em cima vamos colar e concatenar com o cargo. E aqui agora nós não precisamos realizar todas essas concatenações, ok? Ok. E aqui nós vamos passar somente a URL. E também, né, no caso aqui, o outro parâmetro que nós temos que aqui desse método delete, né, temos aí alguns parâmetros opcionais, tá? No caso do método delete, nós não iremos passar, né, nós não precisamos, né, passar todos os dados do objeto. Tá? Isso aí, inclusive, passar todos os dados do objeto acaba tendo mais tráfego, né, na rede. Tá? Então, basta a gente passar o ID do cargo. Ok? Inclusive, aqui, ó, esse método, nós podemos, inclusive, deixar da mesma forma que nós fizemos aqui com o getCargo, tá? Passar apenas o ID do cargo, tá? E agora sim, nós iremos concatenar aqui a URL, né, com o ID do cargo, né, que será excluído. Então será aqui a URL base do servidor, né, que foi definido aqui, barra cargo, barra ID do cargo. Tá? Então, se for realizada uma requisição delete, né, com esses parâmetros, né, no caso aqui o parâmetro cargo e o ID do respectivo cargo, o servidor vai entender que é para realizar a exclusão desse registro. Ok? Então é isso. Então aqui nós alteramos o servidor, né, para realizar essas requisições. Tá? No próximo vídeo, então, nós teremos que fazer algumas modificações lá nos componentes, né, que estão utilizando aqui esse serviço. Tá? Nós vamos fazer isso no próximo vídeo.